alô, povo de Deus, gente do bem, amigos do Amazônico. Temos aqui a alegria de receber o meu velho amigo Eduardo Imbiriba, lutador dos octógonos da vida e da defesa do seu direito. Doutor Eduardo, como é que vai essa força? Tudo bem? Muito obrigado por nos ajudar aqui a promover o debate no podcast do Amazônico. Parabéns pela sua atuação e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tony. Muito obrigado. Parabéns pelo programa, parabéns pelo podcast do Amazônico. Tenho acompanhado todas as entrevistas. Eu sou já um assíduo, vamos dizer assim, frequentador uma honra pra gente. Do programa. E eu tô aqui, meu irmão, uma satisfação estar aqui contigo, uma satisfação de poder conversar sobre a vida, né? Sobre a vida, sobre as nossas missões diárias, né? Que são várias atribuições que a gente tem dentro da advocacia, dentro da OAB, dentro da vida pessoal também, dentro dos nossos divertimentos, das nossas práticas do rock and roll, da academia, do esporte, da academia, das conversas também, né? Das conversas, das amenidades dos nossos botecos da vida, também que isso é importante, né? Você também trocar ideia, arejar a cabeça e bater papo com as pessoas queridas. Isso é muito bom de poder trocar essa ideia e estar aqui nesse momento com você, que é um grande amigo, já de amigo velha guarda. O tempo passa rápido, né, presidente? Passa rápido. Pela força da institucional do cargo e pelo meu respeito, pelo cargo e pelas pessoas, eu sou instado a chamá-lo sempre de presidente, mas dá vontade de chamar de Eduardo, pelo apelido, porque ele é um cara extremamente autêntico e descontraído. Mas eu vou tentar dosar aqui, porque eu quero tirar o máximo dessa grande figura da minha geração e, diferente de mim, um desportista a vida inteira. Parabéns por esse vigor. Obrigado. Parabéns pela sua combatividade. Tem muita história para contar, mas eu quero... Vamos embaralhar o jogo. E eu quero saber o seguinte, presidente... As pessoas não sabem, mas você é um cara apaixonado por livros. Sim. Já me deu livro de presente. Tive o privilégio de ir várias vezes na casa dele. O irmão dele, o Mark, é um grande leitor. E a gente ama o Milô Fernandes. E o Milô dizia o seguinte: a gente só precisa fazer duas coisas na vida. Tudo que você falou aí. Trabalhar e se divertir. Claro, com certeza. Então, você disse tudo, é o Milô, né? A nossa cara, essa coisa de troca, essa troca, né? Essa troca de Me ideia. diga uma coisa. Você que sempre teve posicionamento ideológico, apesar de ter abraçado candidatura só em seu órgão de classe... Como é que convivem as ideologias dentro da OAB? A ideologia do advogado é o direito? É excelente essa tua pergunta, Tony. Um pontapé inicial para essa conversa maravilhoso. Nós temos as nossas convicções políticas, não é? Só que dentro de uma instituição como a Ordem, que é uma instituição, e eu digo aqui, que é a instituição mais plural da nossa República, e dentro da história que a gente carrega, desde do início da nossa instituição em nível nacional, 1930, já com mais de 9 décadas de existência e em termos de Pará, 1932. Então, se a gente for analisar todos os fatos históricos da nossa República e a existência da OAB, eles estão unidos. Conectados. Os fatos mais importantes dentro das décadas que eu acabei de citar, agora a OAB estava no meio. 1932, Revolução Constitucionalista, Constituição de 34... o Estado Novo de 37 a 45, nós tivemos nomes aí como Sobral Pinto e Evandro Dias e Silva. O próprio Zé Américo de Almeida. Também, nos Tribunais de Segurança Nacional. Evandro Dias e Silva, um homem de esquerda defendendo integralistas. Sobral Pinto, um católico fervoroso de direita defendendo Luiz Carlos Prestes. Nós tivemos aí redemocratização em 46, tivemos ditadura, a questão do regime militar de 64, 85, direta já 84, Assembleia Nacional Constituinte 87, promulgação da Constituição Cidadão 88. Então, a nossa profissão e a nossa instituição esteve presente em todos esses momentos. É por isso que as nossas finalidades institucionais, elas ultrapassam a finalidade de ser o órgão disciplinador de classe e o órgão que deve defender a advocacia. O nosso juramento já diz que a nossa defesa primordial é da Constituição, do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos, da justiça social, da boa aplicação das leis. Então, às vezes, a nossa função institucional, principalmente dentro do Brasil atual, que está um Brasil muito polarizado em termos políticos e ideológicos, as pessoas confundem. As pessoas confundem a defesa da democracia e da Constituição com partidarismo, com defesa de ideologia. O partido da Ordem dos Advogados do Brasil é a Constituição Federal. Temos que ter obrigatoriamente essa defesa, até porque quando a gente ingressa na instituição, a gente jura defender. Então isso aí tem que ser uma palavra de ordem. Então você fica, muitas das vezes, numa zona de
de fogo cruzado, vamos dizer assim, porque dentro da ordem existem todas as correntes ideológicas, políticas, todos os movimentos sociais, movimentos mais à direita, movimentos mais à esquerda, que você tem que ter uma zona de equilíbrio nisso tudo para poder não deixar de atender a classe, não deixar de atender a sociedade e fazer valer as nossas finalidades institucionais. Então, quando a feita que você assume essa missão de representar uma instituição como a ordem, até pela história que carrega, você tem que deixar de lado as suas convicções políticas. Você tem que deixar de lado e procurar seguir a linha da defesa das finalidades institucionais. Então é dessa forma que nesses 14 anos de OAB eu procuro trabalhar. Fantástico. Acho que se tinha alguma dúvida, elas foram todas esclarecidas. É uma resposta para guardar, para esclarecer em vários momentos e deixar claro que lá dentro vocês deixam de fora as crenças ideológicas e vira a Constituição o partido de todos. Nós temos que deixar. Eu falo isso porque quem não milita no âmbito do direito, né, do Poder Judiciário, o próprio Parlamento, que é a legislação, né, o legislador, os órgãos de controle técnico e o parquê ministerial do fiscal da lei, Ministério Público, quem milita nessa área sabe do que tu estás falando. Mas o cidadão não é obrigado a saber, ele faz por analogia, né? Porque ele vê um cara lá, esse cara não é do PSOL, esse cara não vota no Bolsonaro, mas não, eles estão juntos. Estão juntos porque ali ficou de fora, tirou a camisa do partidarismo político e entrou a Constituição, né? E nós temos os segmentos que defendem os seus pontos de vista, suas ideologias, que estão ali também lutando pelo seu ideal e pela sociedade. Mas você tem que ouvir e tem que procurar atender os pleitos, mas tem que procurar essa zona de equilíbrio sempre. Por exemplo, a nossa instituição, falo aqui no âmbito do Pará, nós temos dentro dessa engrenagem chamada Sistema OAB, que é formado pela nossa representatividade nacional, que são os conselheiros federais, pela diretoria executiva, pelo conselho seccional, pela Escola Superior de Advocacia, pela Caixa de Assistência da Advocacia, pelo Tribunal de Ética e Disciplina e pelas nossas comissões de trabalho. Nós temos mais de 80 comissões temáticas. Temos comissão de prerrogativas, comissão da mulher advogada, comissão de direitos humanos, comissão do agronegócio, comissão do meio ambiente, comissão de trânsito. A sociedade está toda representada. Toda ali, e é uma pluralidade enorme. É uma pluralidade enorme e você tem que... E a sociedade nos procura. Presidente, você falou da questão institucional, da questão do juramento, da questão da síntese do que é ser um advogado, usando as atribuições da ordem. Ou no âmbito da ordem, ali a gestão administrativa e quem faz a ordem, a turma que deixa as ideologias de fora. E o que a ordem OAB Pará hoje? Número de advogados, o número estimado de militantes, de ativos, né? E lá vocês, nessa pleiade de representações, vocês são quantas pessoas ali fazendo a ordem diariamente, institucionalmente? Então, porque você lembrou de chofre aí, acho até que não esqueceu nada, né? Lembrou todas as instâncias lá. Isso aí tá o quê? 500 pessoas, 300, 400? E mais. O tempo todo, de segunda a sexta ali, plantão no fim de semana. Por exemplo, eu presidi durante 6 anos a Comissão de Prerrogativas da OAB Pará, que é a comissão justamente que está no front... Defendendo o advogado. Em ações, vamos dizer assim, ostensivas, não é? Quando você tem que ir em defesa de um colega que está sofrendo naquele momento uma violação, quanto no âmbito jurídico, através das procuradorias de prerrogativas. Da Procuradoria de Prerrogativas. Ou seja, é uma instituição, por exemplo, na Prerrogativas, você funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Sempre tem um plantão ali para atender. Com carro à disposição, motorista e tudo mais. E veja só, hoje, atualmente, no estado do Pará, nós temos quase 37 mil advogados e advogadas em número de inscrição. Ativos em torno de 25 mil. É muita gente. É muita gente. E toda essa população, vamos dizer assim, de profissionais da advocacia, espalhadas em 29 subseções no estado do Pará. Ou seja, nós temos 29 sedes de subseções espalhadas por esse estado de dimensão continental. Você já foi em todas? Já. Da sua presidência? Não só na presidência, infelizmente, na presidência não deu para ir em todas. Mas nesses 14 anos eu já visitei esse estado todo, já ouvindo os anseios da advocacia, dialogando, levando os serviços de qualificação da Escola Superior de Advocacia, levando a defesa de prerrogativas, levando os serviços sociais da ESA, levando também aquele diálogo que nós temos que ter
com toda a advocacia. Por exemplo, o Pará é um estado muito grande, cada região tem uma peculiaridade uma vocação enorme. Pois é, problemas, a região sul do Pará é diferente da região oeste, que é diferente do Marajó, que é diferente da região do Salgado. O Marajó é diferente dentro do Marajó arquipélago. Dentro do Marajó. O Marajó é tão grande que nós temos uma subseção lá que é a de Breves, mas Soure pertence à seccional. Então veja só que é tão grande. Seccional o quê? Belém? É Belém. O cara tem que vir Belém para ir para Breve. E já tem movimento da advocacia de Soure querendo uma subseção em Soure, porque Breves é longe. Então o Pará é muito peculiar. Isso eu até converso com meus colegas presidentes de outras seccionais que tem uma identidade, vamos dizer assim, mais homogênea. Mais homogênea e não tão variada quanto a nossa. Cada região do estado do Pará é muito diferente uma da outra. Né? 25 mil advogados. 25 mil advogados espalhados por 29 subseções. Que Belém não deu, o bicho pega. Até Castanhal deve ter aí uns 20 mil, uns 15 mil. Tem, a grande maioria, em termos de número, está aqui na região metropolitana. Quando eu digo região metropolitana, Belém, Ananindeua e Marituba, que já tem subseção em Marituba. Tem uma quantidade enorme de advogados. Agora, a maior subseção muito grande. A maior subseção do Estado é a subseção de Santarém. Nós temos 1.300 advogados inscritos ali. E é a subseção mais antiga, não só do Pará, mas do Norte. Então, é uma subseção muito tradicional, uma advocacia também muito, muito forte. Em todas as regiões. A advocacia do Sul do Pará é um negócio maravilhoso. São combativos, são pessoas que representam muito bem a classe, a instituição. E a gente tem que valorizar isso aí. Quem se propõe a ser dirigente de ordem tem que ter o espírito de estar presente em todo o território do Estado. Entender os problemas, lutar comprar as brigas da turma. Comprar tem que ser, não tem jeito. Então, é a missão. Me propus a isso. Por exemplo, eu já estou no sistema OAB há 14 anos. Qual foi o presidente? O Jabas? O primeiro presidente foi, porque o estándar foi. Eu entrei como conselheiro seccional, depois me tornei diretor tesoureiro, depois fui por 2 mandatos secretário-geral e agora presidente. Mas para e passo a esses cargos de conselho e diretoria, eu presidi a Comissão de Prerrogativas por 6 anos, representei o Pará na Comissão Nacional de Prerrogativas, coordenei as comissões temáticas da OAB por 2 mandatos, fui presidente de comissão de arguição de candidatos ao Quinto Constitucional em 2015. Então, a gente já... Sempre uma vida de doação, abnegação e de paixão, né? Sem largar a advocacia. Eu ainda quero falar sobre a OAB, porque esse assunto não se encerra você falou aí, fez uma linha do tempo aí, da fundação da OAB até a contemporaneidade, e eu aqui doido para falar sobre o protagonismo do grande Raimundo Faoro, que é um pensador do Brasil, um homem de escola, que é autor dos Donos do Poder, que peitou o gaúcho como Geisel, peitou o Geisel nos momentos de mais altivez da ordem, lutou pelo habeas corpus e talvez tenha sido o ápice da representatividade do OAB, que legou aí uma mística sensacional. E eu tenho a felicidade de ter lido Os Donos do Poder e ter sido recomendado pelo nosso guru Roberto Campos, que era amigo do Faoro, apesar da patrulha ideológica. E é muito bom ver isso aí, porque é o seguinte, eu tive a oportunidade de ir na casa do Eduardo quando ele passou no vestibular. Verdade. Em Direito. E eu vi um cara apaixonado. Uma emoção de ter passado. E eu, de longe, eu acho que tu aquele dia pra ti, todos os dias da tua faculdade, do primeiro ao último, ao exame de ordem, OAB, até hoje, eu acho que tu é aquele cara, Eduardo. Essa imagem, esse amor. Esse é bom. É porque tu entraste, é porque tu fala assim com modéstia, com simplicidade, mas tu fizeste uma carreira fulgurante na OAB, nego passa 20 anos e não ocupa. Até, tu já foste pra cúpula do Conselho Seccional, porque o tesoureiro é o 3, né? É o quinto. É o quinto, mas é um homem de confiança, como os outros. Da presidência. Muito bem, parabéns, tudo pelo mérito. E me diz uma coisa, que a gente tem um capítulo, o protagonismo de toda essa prerrogativa é o tribuno lá do direito criminal. Me diz uma coisa, tu conseguiste conciliar o advogado criminalista com outro ramo só de criminal a vida inteira? Olha, como primeiro de tudo, quem me indicou Os Donos do Poder foi você. Foi você quem me indicou esse clássico. Grande Raimundo Faoro. Antônio, eu até fico pensando na atuação da nossa instituição dentro de certos períodos
mais, vamos dizer assim, complicados do Brasil. Eu fico com vontade de ter vivido essa época sendo da OAB, que eu acho que eu ia A gente, um combate o espírito quer sair do corpo, né? eu acho que eu teria travado um combate muito forte essa época. O efeito disso tudo a gente tem, né? A consequência de uma atuação dessa natureza dentro de um período desse, com certeza você sofre as consequências, tem consequências disso tudo. Mas tu falaste uma coisa muito, muito importante, como diz Evandro Lise Silva, que para mim é o maior dos maiores criminalistas, dentro de um clássico que um dia ele relata a vida dele, que é o Salão dos Passos Perdidos. Ele fala que dentro da carreira dele como advogado criminal ele cometeu algumas traições e defendeu algumas causas em outras áreas. Então isso acontece também lá no escritório. E é bom, hoje em dia você analisa, você tem que ter um conhecimento em outras áreas, não que você vai se aprofundar. Mas, por exemplo, hoje dentro do direito penal, da advocacia criminal, nós temos a área do direito penal econômico, a área dos crimes financeiros, que nós temos uma atuação dentro do escritório que te obriga a estudar outras áreas. Você te obriga a estudar, por exemplo, um crime de relação de consumo, estudar o direito do consumidor, num crime contra a ordem tributária, estudar o direito tributário, num crime na lei de licitação, ter um conhecimento do direito administrativo, né? Isso te obriga a ter poder, pelo menos, discutir com um colega teu que vai te auxiliar dentro do processo dele, que é específico nessa outra área, para a gente caminhar dentro de um perito técnico que vai te auxiliar como assistente de defesa no processo dessa complexidade, porque os crimes financeiros, as grandes operações, elas têm um grau de complexidade dentro da investigação, dentro das provas materiais, não é? Então, você tem que ter um conhecimento para poder discutir, para poder saber onde é que você vai, dentro daquela processualística, onde você vai aplicar o direito material, que são as teses jurídicas, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento, tem que ir abrangendo o conhecimento dentro do direito, mas a advocacia criminal, ela está no sangue, né? Eu digo, eu quis ser advogado criminal desde quando eu escutava com a minha avó o programa Patrulha na Cidade, quando eu era criança. Que ela gostava de escutar o Patrulha na Cidade, eu escutava com ela. A minha avó Helena, que está no céu, entendeu? Então, desde ali eu já criei esse, vamos dizer assim, esse direcionamento. Esse de ir para a área criminal. Eu fiz o cursinho preparatório para o vestibular, já querendo ser advogado criminalista. Eu entrei na faculdade querendo ser advogado criminalista. Eu tive a honra na minha vida, como estagiário, de encontrar portas abertas. Desde que o meu primeiro estágio com Freitas Leite Júnior, depois na Defensoria Pública com Marilda Cantal, João Torque, Paulo Bona, posteriormente com Américo Leal. Então, como estudante, do 2º ao 5º ano, eu fiz 80 defesas no Tribunal do Júri. E quando eu peguei a minha carteira da ordem, eu estava no júri, quando a solenidade me esperando, eu saí de uma defesa no Tribunal do Júri, né? Eu tinha acabado eu acho que pouco tempo depois da formatura eu já passei no exame de ordem, estava naquela tramitação, minha inscrição como estagiário não era válida, né? E eu podia fazer a defesa no Tribunal do Júri. E no dia que eu recebi minha carteira da ordem, eu estava no meu júri de número 100. Então eu saí da defesa, fiz a defesa no júri, fui lá, fui orador da solenidade, recebi minha carteira e voltei para fazer a tréplica no Tribunal do Júri. Então, o Tribunal do Júri, volta a falar de Evandro Lise Silva, não tem jeito. Vai à vontade. Compartilhe conosco. O Tribunal do Júri é a grande vitrine do advogado criminal. Nós temos vamos dizer assim, essa vantagem, não sei se posso falar se é vantagem, mas você veicula esse bônus. Que tem muitos ônus também. Né? Muito. Então você tem a oportunidade de veicular a sua imagem e desde cedo já poder ter o seu espaço. Logicamente que é necessário você se juntar com uma grande lenda da advocacia e ter acesso às grandes causas, ter acesso às causas de grande repercussão, como eu fiz com o Américo. Foi lá que eu tive acesso, o contato. Mas você já sai dos bancos acadêmicos, da graduação, já tendo seu nome conhecido, tendo cliente, de procurando, porque já lhe viu ali trabalhando dentro da área criminal. Então, isso me proporcionou, aí que eu chego ao Evandro Lise Silva. Em pouco tempo, eu já era conselheiro da OAB e com 7 anos de inscrição na ordem, eu já era diretor.
Mas tudo com muita paixão, né, Eduardo? Não, tudo com muita paixão, com muita dedicação. Tu abraçaste como poucos. Pois A é. verdade é essa, meu irmão. Então, hoje eu estou fazendo, esse ano eu faço 20 anos de formado e de advocacia, e já 14 anos na OAB. Então, com 6 anos eu ingressei na instituição. Tu pensava em ser presidente da OAB? Não te passa pela cabeça, né? Até porque, porra, tenho 6 anos de advocacia, sou conselheiro e já pouco tempo depois, dentro de uma situação política, eu já entrei na diretoria, uma coisa que eu nem imaginava. Né? E da feita que você engaja um trabalho na diretoria da ordem e vai seguindo, o seu nome vai se fortalecendo dentro do grupo que você pertence. O seu nome vai fortalecendo dentro da classe. E depois de um certo tempo eu passei a achar viável e com o apoio dos meus líderes, porque é o que eu digo, posso ter todos os defeitos do mundo, mas eu sou leal aos meus comandantes. Sempre fui. Leal aos meus comandantes. E quem são os comandantes lá da OAB? Não, que eu sempre fui leal aos meus presidentes. E muito. Todos são parceiros até hoje? Alguns sim, outros nem tanto, mas eu acho que o respeito deve continuar sempre. O respeito, até porque todos tiveram um grau de participação dentro disso tudo, dentro de toda essa engrenagem. E a gente não pode desconsiderar isso. A gente não pode desconsiderar isso. Então, o ex-presidente Alberto, parceiro, amigo. O ex-presidente Jabas também teve o seu grau. Tive uma proximidade com ele também muito grande. Hoje em dia estamos mais afastados, mas eu não deixo de considerar o que foi feito ou que deixou de ser feito. Existe uma cordialidade? Existe, eu acho que tem que existir, né? Claro. A gente vive num institucional, mundo, né? Acho que o princípio da urbanidade deve sempre preponderar dentro das relações humanas, né? Então a gente tem que respeitar as pessoas. Depois que instituíram a reeleição, presidente, é quase que imperativo que o presidente usufrua da prerrogativa. E depois que o cara é reeleito, o caminho natural é o Conselho Federal, já sai dominando, mas não, tem que se submeter a um processo, se perder, dança, vira ex-presidente. Você tem que... Não, quando o ex-presidente, ele dentro da instituição, mesmo que você cumpra um mandato como presidente, depois não queira seguir. Você já é membro honorário vitalício pro resto da vida. Você tem uma cadeira ali na mesa diretora dos trabalhos dentro do seu conselho e você continua a poder contribuir de alguma forma. Eu acho que esse é o papel do membro honorário vitalício, é contribuir e ajudar quando for chamado, quando for necessário. Não é? Existe uma prática, vamos dizer assim, de um ex-presidente ir para o Conselho Federal. Acho que é um coroamento de uma carreira dentro desse trabalho, no sentido da trajetória. Não que seja obrigatório. Você pode muito bem encerrar o seu mandato e querer ficar como membro honorário vitalício e seguir a sua carreira. Tem muitos conselheiros federais que nunca foram presidentes e que estão no Conselho Federal. Então depende muito da engrenagem política do momento. Mas eu acho que é válido você poder também, após o exercício da presidência, representar o seu Estado dentro do órgão maior da classe em nível nacional, que é o Conselho Federal. Bacana. Agora, a OAB sempre aí participando das questões da sociedade, um olho, um olhar, sendo cobrada, sendo provocada, às vezes, tem gente que acha que ela se omite, outros acham que ela é voluntarista. Eu quero saber o seguinte, essa paulada aí, porque você é jovem, pô. Não é jovem pra querer jogar futebol, esporte coletivo, profissionalmente, que a gente já sube alguma coisa depois de 50, quase sub-50. Mas pra essa jornada aí, você é um jovem advogado, desportista, que 12, 15, 18 horas por dia, essa pegada aí, essa dedicação é o que? Consome o que da tua semana, da tua rotina diária? Essa dedicação full time? Olha, dedica muito. É muito tempo voltado. Até porque também eu não deixo meu escritório de lado. Então, sempre passo lá. Logicamente, graças a Deus, os meus sócios têm um espírito de compreensão em relação à missão que a gente tem dentro da ordem. E todos estão ali trabalhando. O escritório está funcionando. Logicamente que eu não tenho... É impossível estar lá full time. Mas eu procuro sempre passar lá, sempre reunir, sempre por exemplo, um cliente que lhe procura levar lá para o escritório para que todo mundo operacionalize o que tem que ser feito. Então, essa dedicação ela é constante. Tem dias que eu volto para casa às 11 horas da noite. Tem dias que... Isso há 14 anos, né?
Tem dias que não, tem dias que você pode também mesmo. Como eu sou profissional liberal, e se não tiver uma agenda cheia, tem dias que eu posso também ficar quieto na minha, né? Me dedicar à leitura, vamos dizer assim, ir para academia. Né? Então, é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer também. Então, mas te consome muito. Às vezes te consome final de semana, te consome que você por exemplo, quando você vai para uma incursão no interior do estado, você vai para uma incursão no sul do Pará, por exemplo. Às vezes você vai só para uma subseção e volta, mas às vezes você percorre a região. Às vezes você vai de Marabá a Conceição do Araguaia. Aí você passa por Marabá, Rondon do Pará, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Xinguara, você vai em Tucumã, você vai em São Félix do Xingu, você vai em Redenção, você vai em São Geraldo do Araguaia, você vai em Conceição do Araguaia. Então tem, por exemplo, isso aí... É uma jornada. Você tira os 7 dias aí de jornada pelo interior do estado. Quando você vai para o oeste, aí você vai para Santarém, aí pega um barco, vai para Óbidos, aí passa ali em Monte Alegre, passa em Alenquer, vai em Oriximiná. Então essa... É a rotina. É a rotina. Usei com você no interior, nessa lida aí, algumas vezes, né, ao longo desses 14 anos. Presidente, e me diga uma coisa, pouca gente sabe, mas o direito penal brasileiro foi mudado, o processo penal, a questão dos 30 anos, que tem que ter um segundo julgamento por causa do caso do teu cliente, do Bida. Foi. E da Dorothy. Foi. Ali você foi notícia mundial. Eu acho que isso deve ser lembrado porque a razão não é edificante. Foi um assassinato de uma religiosa, uma idosa. Então, sob qualquer aspecto, foi uma coisa terrível. Mas você é um escravo da Constituição e do capítulo do direito penal e estava lá defendendo o seu constituinte. E se tu falaste que vocês levam uma vantagem, um bônus da tribuna, desse aí foi final de Copa do Mundo. Eu te pergunto, lá quando tu... Não quando tu escutava com a tua avó, mas quando tu estudava pro vestibular, tu imaginava que tu podia atingir esse protagonismo e um caso que tu patrocinaste mudar o sistema jurídico do direito penal? Tornar-te um nome nacional, tu querendo ou não, com repercussão internacional. Nem passava pela minha cabeça. Até porque, quando eu assumi esse caso da Dorothy Stang, eu era um jovem advogado, em termos de inscrição. E como eu sempre falo, voltando a falar de Evandro Diniz e Silva, se hoje eu estou emprestando o meu nome, vamos dizer assim, para a vida pública, né, porque é uma função pública, estar na ordem, eu devo tudo à tribuna do júri. Evandro Diniz e Silva foi procurador-geral da República, foi ministro-chefe da Casa Civil, foi ministro das Relações Exteriores, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, longe de me comparar ao mestre, né? Longe de me comparar ao mestre, mas se ele emprestou o nome dele para a vida pública, ele deve à tribuna do júri. E a mesma coisa aconteceu comigo, resguardadas as devidas proporções, e o caso Dorothy foi um grande, dentro da minha vida profissional, me trouxe uma visibilidade enorme, sem dúvida. Não se justifica o fato de se tirar uma vida de uma religiosa e de uma idosa. Só que o processo ele traz consigo uma nuance, né, da coleta de todo aquele acervo probatório e de como aconteceu o fato. Então isso a gente tem que explorar. A prova documental, a prova testemunhal, o modus operandi de cada um dos envolvidos, aliar isso ao direito. Se preparar para cada ato processual. Então, dentro dessa lógica toda, nós temos as nossas teses de defesa a respeito do que a gente entende de tudo que está coletado ali. Ou seja, o processo ele tem que ser julgado pelo seu conteúdo, não pela capa. É o que acontece na nossa sociedade, principalmente quando a gente fala de advocacia criminal. Não é? O processo ele tem que ser julgado pelo conteúdo. E quando tem causa de repercussão no âmbito criminal, o processo é julgado pela capa. É o princípio contra-majoritário da advocacia. E a advocacia criminal, muito mais ainda. Você tem que nadar, você tem que ter consciência de que você é contra-majoritário. Porque o processo criminal, em causa de repercussão, ele é julgado pela capa. Porque você se torna, dentro do movimento de política criminal chamado direito penal do inimigo, o seu cliente é o inimigo da sociedade e você se torna inimigo indireto. É o que Carnelucci fala num grande clássico chamado As Misérias do Processo Penal. Você senta no último degrau ali, ao lado do seu cliente. Quase que na vala. Entendeu? Então você tem que ter consciência disso. Então você tem que saber que você vai lutar contra tudo e contra todos. Então aquele julgamento que resultou na absolvição de um dos tidos como mandantes desse crime, ele trouxe uma repercussão enorme.
E dentro disso, porque o Bider ele foi submetido a um primeiro julgamento. Nesse primeiro julgamento, ele foi condenado a 30 anos de prisão. Aí, naquela época, tinha um direito automático, que era disciplinado do artigo 607 do Código de Processo Penal à época, que era o protesto por novo júri. Se você tivesse uma pena maior de 20 anos, automaticamente você tinha direito a um novo julgamento. Então, eu fui para esse segundo julgamento, né? E nesse segundo julgamento, a linha de defesa ela mudou completamente. E nesse protesto por novo júri, nesse segundo julgamento, ele foi absolvido. E o crime, essa absolvição, gerou uma repercussão internacional. Eu fui entrevistado pelo Le Monde, pelo Associated Press, fui entrevistado pelo Miami Herald, até saiu no Al Jazeera a notícia desse julgamento. Fora os meios de comunicação em nível nacional. E isso, com essa repercussão, isso gerou uma movimentação dentro do Congresso Nacional. Tiraram da gaveta uma reforma no Código de Processo Penal que estava parada desde 2000. Foi uma reforma, foi aquele texto mesmo, de aquela aprovação dentro do Congresso para amenizar a ira da sociedade que estava revoltada, vamos dizer assim, com aquela impunidade. Digo aqui que a tese de defesa ela foi toda embasada no que estava ali no processo. Não é? Então, nessa reforma, extirparam do Código de Processo Penal o artigo 607, que era o protesto por novo júri. Você mudou a lei, meu irmão. Você mudou. Extirparam do CPP. Você patrocinou uma ação que acabaram com a segunda. Acabaram com o direito automático. A galera quer esquecer. Seus adversários no AB querem passar, falar só que o lado o ônus. Mas tem que tirar o chapéu. Infelizmente, na última eleição da ordem, esse processo veio à tona, mas com uma visão completamente distorcida. E nessa visão distorcida, há um desrespeito muito grande à advocacia criminal. Não, aí o tiro sai pela culatra, porque quantos criminalistas vocês são? Muita gente. Se a comunicação, se isso é feito, se tem plateia, ou se a comunicação é feita e chega nos teus pares, atinge a corporação, porque bate em todo mundo, então todo mundo se volta. O exercício da advocacia que está sendo atacado não é Eduardo Imbiriba. Eduardo Imbiriba ele foi utilizado como intérprete, um operador, um instrumento, um número de... Deram a conotação de que aquela absolvição ela ocorreu por uma ação antiética da minha parte. Então, numa carreira tão bonita, numa carreira tão... repito, te considero um cara jovem, porque é óbvio que tu é jovem, um cara desportista. Teu pai tá aí, né? Tá, 83 aí. Papai também 83. Deus quiser, quem sabe a gente tem essa aventura. Eu insisto. O que tu acha, não uma satisfação pessoal, mas tu acha que tu tens mais protagonismo na tua profissão por aquele caso, pelo advogado criminal que tu és até hoje, ou por ser o atual presidente do AB Pará? Olha, dentro da advocacia... Qual foi a conquista que tu vibrate? Foi mais importante para ti? Olha, dentro da advocacia criminal nós tivemos... Não tivemos só esse processo. Não, eu sei, claro. Não, mas esse eu acho que foi o mais emblemático. Foi o mais emblemático. Foi o mais emblemático. Acabou com a segunda. Acabou. Mudou o Código de Processo Penal. E não foi só essa. E mudaram o capítulo das provas, mudaram a instrução processual, mudaram. Foi uma série de mudanças. Tá na história, velho. Dentro a reforma de 2008 do CPP. E veja só, o julgamento ele ocorreu nos dias 5 e 6 de maio de 2008. Em julho de 2008, essa reforma já estava sendo lembro, eu não sei esses detalhes, mas eu acompanhei, foi uma coisa assim, foi impactante. O atual presidente da República, eu tenho essa matéria guardada até hoje. O atual presidente da República, ele disse que queria ver o Bider condenado. Saiu numa matéria enorme nos meios de comunicação. Daqui a pouco você cruza com ele aí para Belém ou para Brasília, pelo mundo. Eduardo, me diz uma coisa, tu estás em ano eleitoral lá? Tô. E aí, me conta quando eu não vou te perguntar do teu programa de governo, mas eu vou do teu programa de mandato, de governo, de gestão, mas qual era quando tu deitava para dormir, porra, se eu ganhar, eu vou deixar esse legado. O que tu pensava em deixar como legado nesse primeiro mandato? Olha, a gente pensa em cada vez mais poder levar os serviços da ordem para todo o estado do Pará. Não só para bem. Logicamente que a advocacia da capital é importantíssima, a gente tem que estar junto sempre. Você levar a qualificação, que é fundamental, uma advocacia de qualidade técnica, ela tem que ter a sua qualificação, a gente tem que fortalecer
a Escola Superior de Advocacia em todo o Estado, é você fazer com que a advocacia jovem, que é a maior parte em termos de números de advogados e advogadas no Estado, ela seja uma advocacia que tenha consciência que a instituição está ao seu lado. Hoje nós temos uma comissão da Jovem Advocacia do Estado do Pará fortíssima, que recepciona a jovem advocacia, que oferece cursos de gestão de escritório, de oratória, de minha primeira audiência, cursos práticos. Você tem que recepcionar. Não estou aqui criticando quem era presidente na minha época, mas a ordem era muito diferente. A ordem democratizou muito. Antigamente, para você chegar perto de um conselheiro, de um diretor, era um negócio... Hoje em dia, não. Você tem que estar lá no meio do pessoal. Até porque o número de advogados e de faculdades era muito pequeno. Pô. Eu fiz vestibular em 99. Só tinha a federal e era o primeiro vestibular do Cesupa. Hoje você vai ver. Pô, e mais, nas épocas... turma cheia, muito. Né? Então, a ordem, obrigatoriamente, de 2010 para cá, e aí eu me orgulho de dizer, isso aí ocorreu com o nosso grupo, a ordem democrática, até porque tinha que fazer isso. OAB de todos. Foi isso lá atrás. Não cheguei a fazer parte, ainda não tive. Da OAB de todos, por exemplo, o grupo que está lá, grande parte de amigos que estão na gestão me ombreando, né? Eles já vêm da OAB de todos, que eu já entrei na vitória, não peguei o amargor das derrotas. Graças a Deus, né? Eu disputei 5 eleições e tive vitória nas 5. Né? Então, o legado que a gente tem que ter, é fortalecer a jovem advocacia, recepcionar a jovem advocacia, lutar pelas prerrogativas da advocacia, pelos nossos direitos, fortalecer isso em todo o Estado. Você conseguir construir sedes de ordem. Dentro dessas sedes de ordem, você tem um auditório para qualificação, você tem os coworkings, hoje em dia é uma demanda enorme, porque grande parte da advocacia não tem o seu local de trabalho, então tem que ter uma sede da OAB com coworking ali, para o advogado em trânsito ao local poder atender o seu cliente, poder ter uma sala de reunião para poder reunir, lutar pelo respeito por exemplo, com a judicialização eletrônica agora das relações processuais, isso se acentuou muito na pandemia, isso já estava acontecendo, mas a pandemia fez com que esse processo se acelerasse muito, e isso a advocacia sente, e o nosso Estado sente. Então, você tem que fazer com que o processo judicial eletrônico, as audiências virtuais, elas tenham qualidade em todo o Estado. Seja efetiva, né? Sejam efetivas. Você levar o lado social da Caixa de Assistência para todo o Estado do Pará. Você fazer com que essas questões de desigualdade de tratamento, de violência de gênero, de discriminação racial, e quando a gente percorre esse Estado, a gente vê que isso é muito grave e a gente tem que ter a missão de poder combater esse tipo de mal na nossa sociedade. Dentro da ordem a gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso e até fortalecer os segmentos no sentido de que a gente possa travar esse combate também. A ordem tem o seu lado social e, logicamente, que sempre prezando pelo respeito à advocacia, pela boa relação com as instituições, por você tentar fazer valer os direitos da advocacia perante o Poder Judiciário, perante o Ministério Público, perante os órgãos de Estado. Porque ainda acontecem, infelizmente, muitas injustiças em relação a isso. O todo-poderoso Estado ainda quer se sobrepor à advocacia. E isso não pode, até porque o nosso texto constitucional ele é bem claro, que nós somos essenciais. O artigo 133 da Constituição ele deixa bem claro. Aliás, a nossa profissão ela é citada inúmeras vezes. É a única profissão, fora as carreiras de Estado, que tem um espaço muito grande dentro do texto constitucional. E o artigo 133 ele é muito claro. Nós somos essenciais à administração da justiça. Ou seja, um ministério privado do exercício da advocacia que carrega consigo o munus público, porque a prestação jurisdicional não ocorre sem o nosso trabalho. Então, por isso a gente tem que valorizar, porque a gente tem que lutar, e a luta não é fácil. A luta não é fácil, porque eu digo, infelizmente a gente ainda vivencia no Brasil essa questão de que porque você é um agente de Estado, você acha que você tem direitos maiores. Quase quer ser casta, né? Não pode. Mas vocês defendem, vocês ombreiam com eles, vocês batem de frente. Mas tem que ser, com todo o respeito, mas no momento de bater de frente, tem que bater de frente. Os cacais estão aí apavorando. O Zanin, tu gosta do Zanin? É um grande advogado criminalista. Rapaz, eu acho que ele vai ser um bom ministro, olha. Grande advogado criminalista. Enfrentou uma
Olha, quem é criminalista sabe como é que o couro ele tem que ser de aço, meu amigo. E esse caboclo aí, ele... Tô falando como advogado criminal. Você foi na posse dele? Não fui na posse, não tive. Não me lembro, estava em alguma missão por aqui, não tive oportunidade. O Moro, o que tu achas do Moro? Olha, vou me manifestar aqui. Tá melhor não? É melhor pular essa parte? Eu acho que o Moro... Não tenho problema de falar. Eu acho que o Moro, sinceramente, eu acho que ele foi um grande engano na nossa sociedade. E me diga um uma grande coisa. engano na nossa sociedade. Me diga uma coisa. Sem partidarismo, sem ideologia. Você, para além dos muros da ordem, você... algum momento a política está no teu radar? Olha, antes só de falar da política, eu não posso nunca entender como positivo uma pessoa que viola prerrogativa, uma pessoa que considera o que um juiz tem que ter de fundamental, que é a imparcialidade. Da feita que ele rompe com a imparcialidade, torna-se um ator processual, vamos dizer assim, ele perde todas as características dele. Da feita que você viola prerrogativas da advocacia, e ele era o rei de fazer isso, você não tem que ser considerado como um grande profissional. Eu acho que o Moro se perdeu e eu até estava meio anestesiado quando ele aceitou ser ministro do Bolsonaro. Ali a vaca foi pro brejo. Eu acho também. Eu acho que justamente chega onde o ponto que tu acabaste de me falar. Se existe uma pretensão político-partidária após a ordem, não. É o direito criminal. Eu sou candidato a voltar full time para a advocacia. Mas tudo na sua hora, porque você não tem eleição, né? E eu não vou nem perguntar se ele é candidato à reeleição, porque eu acho que ele é candidato natural, mas quem vai dizer isso é ele no tempo. Eu acho que a gente ainda tem aí 1 ano de trabalho pela frente, tá cedo para Presidente, me diga uma coisa. A vida acadêmica, você dá aula, você é professor também? Olha, Tony, é uma vontade enorme e é uma inveja no bom sentido que eu tenho de muitos colegas meus. Eu já ministrei aula em módulos de pós-graduação, já ministrei vários cursos. Aqui ali a gente está, eu não digo palestra, que é muita pretensão da minha parte dizer que eu sou um palestrante, mas a gente fala sobre certas... Eu tenho esse incômodo, mas eu sou um cara descolado, eu não sou autoridade. Tu és palestrante, eu não gosto. A gente tem essa... Eu gosto. Não, eu também tenho esse problema, eu jamais me sentiria acho pedante, mas tu tem estofo para isso, pela tua carreira no direito criminal e pela tua atividade de classe, pô. Tu és palestrante, ele é palestrante, eu sou um conversador, mas olha, e assim, aí continua. Eu tenho vontade, aliás, a ordem ela te suga muito o tempo. E realmente a minha vida acadêmica ficou parada de lá para cá. Aí eu tenho vontade mesmo de exercer. Livro já tens algum teu? Não. Tá no teu radar para publicar o livro? Mas falar de não tem temas do direito? Tem muitos. Tu é tão estudioso. Tem muitos temas. Então quando é que tu vai botar no papel? Ou no e-book? Eu acho que seria uma boa. A gente tem muita história para contar da advocacia, né? Tem muita história para Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Tá aqui a provocação para ele escrever o primeiro livro. Eduardo, e me diz uma coisa, tu falaste aí com entusiasmo também, o teu reconhecimento à seccional de Santarém, tu és um sangue de mocorongo também, né? Com certeza. Tu tem uma paixão lá pelo Tapajós, não tem? A gente não pode, Tu deixaste alguma coisa lá do caixa de cabelo do Tapajós? Essa calvície aí, tu é chegado, tu tem um enrabicho, não tem naquela região? A minha família, é muito lindo, né, cara? A minha família é de lá, né, Tony? A minha família tanto de pai quanto de mãe é de lá. Foi meu Oriximiná e Santarém. Família, parte da minha família da minha avó materna, toda de Oriximiná. E de pai e mãe paternos de Santarém. Então, Imbiriba é Oriximiná e Santarém. Então, Imbiriba é de pai e de mãe. Entendeu? Então, é de lá do oeste do Pará. Eu adoro aquilo ali. Tu tem escritório, tu tem representação do teu escritório lá? Não. Quando necessário, tu te desloca. Me desloco. É isso aí, pô, mas tu foste é muito bonita a tua carreira, cara. Muito Obrigado. admirável. A gente viveu ali todo mundo junto, gostando de rock. Não sempre, né? Da boemia, da pipoca, do Friday Night, do olê lá. É isso, mas... Yacht Clube. Tu tomando da água, né? Olha aí. Clube. Mas pô, a tua paixão pelo direito e a tua preeminência aí quem tá lá sabe, e quem ouve falar na faculdade, quer ser direito criminal,
papapá, quem tá entrando, mas esse cara, ele é um exemplo de amor à profissão, de amor à causa, que é o direito criminal, e depois amor à ordem, né? Sim, com certeza, né? Mas eu não posso. A Ordem dos Advogados do Brasil faz parte da minha vida, né? Então, tenho um amor, sim, à minha instituição, a instituição que eu pertenço, tenho orgulho da Ordem, tenho orgulho da história da Ordem. Eu falei bem en passant aqui a respeito do protagonismo da Ordem em certos momentos históricos do Brasil, mas já vem isso aí porque a vontade é falar detalhadamente da atuação em cada momento. Volte aqui, quando a gente cresce, estamos engatinhando. Mas isso vem desde lá de trás, isso vem desde lá do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, desde do combate à escravidão, né? Dentro de uma lógica de profissionais que vinham da Europa com os pensamentos... O Joaquim Nabuco era advogado? Não. Rui Barbosa era abolicionista também, né? Era abolicionista. O grande Luiz Gama, que foi analfabeto, que foi escravizado e depois se tornou jornalista e advogado. Então foi um grande nome da abolição no nosso país, assim como outros grandes que vieram lá com os ideais de liberdade da Europa e lutaram por isso aqui. Positivistas, né? Ganhou força. Augusto Conte era grande expressão, Ordem e Progresso, aquela turma da República, né? Da virada. O Benjamin Constant brasileiro. Isso virou... O IAB, a OAB é filha do IAB, do Instituto dos Advogados Brasileiros. Não é? Foi um movimento que ganhou muita força e houve uma resistência para a criação da ordem lá de trás. E só ganhou mesmo vamos dizer assim, o amém, a concessão do visto governamental, da autorização do governo Getúlio Vargas. Mas isso veio do século XIX. Foi só, e um grande incentivador da criação da ordem foi o Oswaldo Aranha. Muito fã dele, outro dia falei bem dele. Era o ministro da Justiça. Os acordos de Washington, o Oswaldo Aranha não foi o sucessor do Getúlio, porque o Getúlio tinha ciúme dele e puxou a perna dele. Foi o Dutra, sem graça, feio. Porque o Oswaldo Aranha era o cara. O Oswaldo Aranha que conseguiu que ele virasse aliado dos aliados, com os acordos de Washington, CACN e tudo que ele assinou com o Roosevelt. É o genial, os grandes Oswaldo Aranha. E tirou do Getúlio essa simpatia com o totalitarismo na Europa e fez com que ele tivesse outra concepção. Aí usou como desculpa o bombardeio de um navio, não sei o quê, e aí declarou guerra, sei lá o quê. Eduardo, esse amor pela história também é muito legal. Os teus amigos também lá, a turma lá da OAB, tem essa mesma paixão, essa mesma curiosidade? Todo mundo, esse entusiasmo? A grande maioria. Entusiasmada e gosta vocês fazem esses saraus, trocam essa... Todo mundo nessa luta aí. Todo mundo e o respeito pelos cabeça branca também. Tem que ter. A pandemia levou o Sérgio Couto, a pandemia levou o Zeno Veloso, né? Levou o grande Ubirajara Bentes de Santarém. Eu lembro dele, rapaz. Eu lembrei de ti, eu lembro dele, meio louro, né? Olhos claros, né? Isso. Um grande combatente. Ele é teu parente, né? Não é muito amigo, né? Tínhamos uma proximidade familiar muito grande. Covid também. Covid. Eu lembro dele em 2011, quando o tribunal inaugurou lá, Peixoto, a representação, a gente foi lá e ele estava sempre presente, a OAB participou de tudo. Uma época tu estava lá com o Jarbas, a gente se cruzou lá pelo Baldada. Sim. E Eduardo, me diz uma coisa, hoje quais são os desafios que tu tens aí pela frente, aí, institucionais, na esteira desse teu desejo de ampliar o escopo, os serviços, estar presente para todos, cuidar da Jovem Guarda, os teus desafios atuais, mais prementes? São esses que eu quero permanecem. Permanecem. Do primeiro dia do teu mandato. Permanecem. Se elege e toma posse no outro dia? Não, se elege. Você pode administrativamente tomar posse, uma data mais acertada. Sempre tem a solenidade, posteriormente, que é mês de janeiro, né? Após a eleição. Certo. Então tu começa efetivamente. Instituições e tudo mais. Eleição em agosto, aí o caboclo começa. Não, a eleição novembro? Estatutariamente ela tem que se realizar na segunda quinzena de novembro do terceiro ano da gestão. Aí o cara sai eleito ou reeleito e, no caso de eleito, no outro dia tu já é presidente empossado ou tu espera janeiro? Não obrigatoriamente. Você pode administrativamente tomar posse já começando a implementar a organizar, vamos dizer assim, a sua gestão. Mas sempre tem que ter aquela formalidade, aquela solenidade, chamando as instituições, chamando a classe e tudo mais. E que os desafios permanecem os mesmos. Os mesmos, eles só aumentam. Estar presente, cuidar. Só aumentam. Por exemplo, as pessoas não sabem, Tony, o que assegura a nossa independência institucional é justamente o fato de nós não recebermos dinheiro público. Autonomia financeira e administrativa. Nós vivemos única e exclusivamente das nossas anuidades.
E dentro dessa distribuição das nossas anuidades, nós temos percentuais. Por exemplo, daquilo que a gente arrecada, um percentual vai para o Conselho Federal, um percentual vai para o Fundo Integrado de Desenvolvimento e Assistência da Advocacia, um percentual vai para o Fundo Cultural. O que é o FIDA, que é um órgão muito importante dentro do sistema OAB? Tudo aquilo que é arrecadado ali, ele serve para quê? Por exemplo, nós temos um grupo de conselheiros federais que fazem parte do FIDA, desse fundo. Lá você apresenta um projeto para a construção de uma sede nova. Você apresenta um projeto para a reforma de uma sede, você apresenta um projeto para ampliar os serviços do clube. Nós temos um clube da advocacia maravilhoso. Eu já fui lá. Está muito melhor do que da última vez que você foi. Fui lá há muito tempo. Então, isso aí é anuidade, amigo. A anuidade que você paga, um percentual vai para lá, para a gente poder construir. E a gente construiu, gestão do presidente Alberto, e agora a gente continua, que a gente vai entregar, nós construímos sede em várias subseções do Estado. É dinheiro de anuidade. O dinheiro de anuidade que vai para esse fundo cultural é para você fomentar os serviços da Escola Superior de Advocacia e levar qualificação. O dinheiro que a gente recebe serve para você efetuar repasses para cada uma das subseções do Estado para que elas se mantenham. É o dinheiro que você paga a folha de pessoal em todo o Estado. É o dinheiro que você estrutura e mantém as casas de apoio, as salas nos fóruns e tudo mais. Isso é dinheiro de anuidade. E as pessoas, grande parte dos nossos colegas não sabem disso. E você tem que esclarecer. Você tem que conscientizar. A destinação. A destinação. E é só isso. A ordem sobrevive disso. Não tem dinheiro público no meio. Tem as taxas de exame de ordem, que isso aí, logicamente, é um plus essa distribuição é feita por Brasília. As taxas que você recebe nas inscrições de exame de ordem, quem organiza o exame de ordem é o Conselho Federal e a Fundação Getúlio Vargas, e com as taxas de inscrição, o Conselho Federal distribui para os seccionários. Mas isso é uma ajuda. É uma ajuda. Então, a gente tem que conscientizar que é importante estar adimplente com a instituição justamente para que a gente possa proporcionar todos esses serviços. Show de bola. E me diga uma coisa, presidente, é delicado falar em percentual de inadimplência ou é um tema recorrente? Não, o tema aqui nós temos um percentual alto de inadimplência e nós temos que combater isso com campanhas para motivar a recuperação desse crédito. Nós temos, a pandemia, ela acentuou muito isso. Era um problema que a gente já vivia, mas a pandemia trouxe... A advocacia sofreu muito com a pandemia. E o índice de inadimplência aumentou muito dentro da pandemia e a gente tem que ir tentando, a gente vai tentando a cada dia ir atrás desse prejuízo. Mas a gente tem que combater a inadimplência e tem que conscientizar a classe, porque tem muita gente que não sabe. Porque eu não distribuo mais agenda física, cadê a minha anuidade? Agenda física é um brinde. E outra coisa, a agenda física, até um assunto polêmico, eu estou trazendo isso, não sei por quê, porque estou falando de questão de receita. Nós éramos ainda uma das únicas seccionais que a gente distribuiu a agenda física. Então, é uma coisa que não é isso. A aplicação de dinheiro de anuidade, ele tem toda essa série de detalhes que eu acabei de falar. E você tem que ter muita responsabilidade ao reger isso tudo. Com certeza. Mas vocês estão lá, estão sendo aprovados, já deu uma continuidade, né? De um grupo que chegou e que está dando a sua contribuição, a alternância sempre é importante. E eu acho que a eleição é um voto de confiança. A reeleição é um julgamento. Está indo bem, continua, né? Se não está indo bem, aí a turma... mas vocês fazem pesquisa? Vocês fazem... ou a pesquisa, o termômetro é a turma que está lá e está dando a sua opinião, fazendo saque, no site, na ouvidoria. Vocês têm ouvidoria? Temos. Forte. Atuante. É um termômetro muito importante a ouvidoria, né? E muitas situações, muitos problemas são resolvidos ali. Que bom. São resolvidos ali. E a questão, a rede social hoje em dia é um tribunal, vamos dizer assim, de julgamento, né? Você está muito ativo lá, né, presidente? Sem direito ao contraditório. Você o contraditório lá, é muito respeitado ali, mas... E pesquisa, eu acho que no momento certo a gente deve fazer sim. A gente sempre faz, no momento certo. Eu não digo nem eleitoral, eu digo de gestão. De gestão, pois é, a gente tem que sempre
temos que sempre procurar saber como é que está o termômetro em termos de julgamento da classe. Presidente, e o exame de ordem, ele baliza, saber se a molecada tá em dia com o carnê do baú, aprendeu direitinho, é bacana, é competitivo, Você que é um estudioso, qual a sua avaliação do exame de ordem? É necessário, principalmente agora. Quantos cursos de direito... Olha, o Brasil tem 1.700.000 advogados, qualquer país do mundo. Não existe esse número, não estou aqui. Um negócio, Fazendo juízo de valor, está afirmando um número. É um número, e outra coisa, é uma quantidade de curso de direito que não tem também, se você for estabelecer um parâmetro em qualquer outro país. Infelizmente, de um tempo para cá, isso aí virou... País dos bacharéis. Virou comércio, pô. E o nosso poder, em termos de ordem dos advogados do Brasil, é opinativo, quem decide é o MEC, se abre ou não. Então, nós nos posicionamos contra inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Então, você tem que... Então, imagina só... Veja só, se nós não tivéssemos exame de ordem, para nós, em termos financeiros, ia ser ótimo. Nós íamos lucrar com isso aí de uma maneira... Não tinha crivo, né? Não tinha crivo. Só uma pergunta. Agora, o exame de julgo mínimo. Mas são provas bem feitas. São provas bem feitas, tem os seus defeitos, tem seus questionamentos. Sempre tem reclamação, porque eu acho isso natural. Quando passa o exame de ordem, você pede a prova para ver? Não, eu procuro. Ouve só os comentários. Eu procuro porque é uma parte... Nós temos temos comissão de estágio de exame de ordem, nós temos comissão de ensino jurídico, professores que eles têm esse contato maior. Nós temos, por exemplo, representantes do Pará que fazem parte dentro dessa quantidade de profissionais que servem à instituição, que estão ali nesse face-to-face com a FGV, Conselho Federal e tudo mais. Eu procuro não me meter nisso aí, não. Acho que temos profissionais competentes que cuidam disso. Mas porque na nossa época diziam assim que do direito tu te transformaste num CDF. Hoje é nerd, né? Tô longe disso. Esse cara, meu irmão, foi pra cadeia, 400 mil livros, no escritório, 300 mil livros, virou um rato de direito de livro de jurídico. Professor, me diga uma coisa. Você pensa em virar Gilmar Mendes no sentido de ter um curso de pós, pra balizar, pra ter condições de ajudar nessa formação de bons profissionais, ser um centro de pós, sei lá o quê? Olha, tá aí, Antônio, tocaste num assunto muito importante. Isso eu tenho o sonho de ter mesmo. Eu acho importante, eu né? Eu acho muito bom você falar sobre direito, você expor seu posicionamento, você explicar. Em alto nível, né? Você debater. Eu gosto muito disso. É uma inveja no bom sentido de muitos colegas que exercem o magistério. Eu sei que o magistério não é fácil, mas eu acho que é um projeto que eu tenho para o futuro. Eu acredito, porque tu encarnaste o direito criminal e a OAB, você a representatividade, né? Você conversar sobre direito, adequar a sua prática com a doutrina, uma teoria. Eu acho que é muito importante, as pessoas gostam disso. Tem uma coisa eu queria que tu me esclarecesses, voltando à questão do Conselho Federal, esse aspecto da representatividade. Me parece, me corrija se eu estiver falando besteira, que é tipo o Senado. Os estados representam 3 conselheiros federais por estado, né? Porque tu falaste que tem 35 mil advogados aqui. Quantos tem em São Paulo? Uns 500 mil, eu acho. Como é que tu compete com meio milhão a mais do que tu? É um assunto, Tony, que aqui ali vem à tona essa discussão e muitos colegas falam sem conhecer a matéria. Porque é o seguinte, veja só. Palpiteiro. Eleição direta. Tudo bem, eleição direta, eu acho que a democracia ela é. Mas o que acontece dentro do sistema OAB que a gente tem que pensar? Eu acho que a eleição direta ela é válida em todos. A democracia ela deve ser aplicada em tudo. Democracia é democracia. Mas veja só, vamos pensar aqui em termos de Conselho Federal. As bancadas, elas são eleitas. E as bancadas são 6 conselheiros, são 3 efetivos e 3 suplentes. Certo. Elas são eleitas de forma direta nas suas respectivas seccionais, nas 27 seccionais do Estado. E essas bancadas eleitas é que vão eleger a mesa diretora, a diretoria do Conselho Federal. É igual à mesa diretora do Senado. Os 3 senadores por Estado elegem a mesa diretora. Mas ali também carrega a seguinte característica dentro do Conselho Federal. 5 diretores, obrigatoriamente cada um é de uma região.
E na presidência, cada região ocupa a presidência. Ah, isso eu não sabia também. Isso é Cada legal, região né? ocupa a presidência. Veja só, vamos tomar como parâmetro do Ofir Cavalcante, presidente Ofir para cá. O presidente Ofir foi presidente 2 vezes aqui, foi presidente do Conselho Federal. 2000, Ofir Pará, depois do Ofir, Marcos Vinícius, Piauí, depois Lamáquia, Rio Grande do Sul, depois Felipe Santa Cruz, Rio de Janeiro, aí Pará, Só faltou o Centro-Oeste. Norte, Nordeste, Sul e e Sudeste. Sudeste. Depois Felipe Santa Cruz voltou ao Norte, agora o Simonetti. É da onde ele? Amazonas. Pô, engoliu o Centro-Oeste? Pois é, então, mas aí o Centro-Oeste atualmente está em que posição no Conselho Federal? Está diretor-tesoureiro, que é o tesoureiro Leonardo Campos. Então, mas esse critério de rotatividade, ele acontece dentro da diretoria. Então, entendo eu não posso aqui, não pode ser algum me declarar contra a eleição direta. Mas vamos analisar. Como é que essa eleição direta ia ocorrer? Como é que ia ser essa campanha? Não é? Como é que a gente ia estabelecer um parâmetro de igualdade numa eleição direta? Vamos ver assim, uma chapa do Sul contra uma chapa do Norte, do Sul-Sudeste. Não sei, é uma questão que a gente tem que pensar. Eu acho que tudo a gente deve ser objeto de discussão. Como é que a gente ia estabelecer os parâmetros de uma eleição direta? Porque eu não estou dizendo que eu sou contra, estou dizendo que a gente tem que pensar, porque atualmente... Tá em debate, querem mudar a maneira? Não, sempre vem essa discussão. É permanente. Sempre É um assunto que não se esgota. Porque aí a maioria das pessoas entendem como. É indireta a eleição. Mas vamos pensar, pois é uma corporação da seccional de São Paulo. 500 mil advogados, eu acho que é por aí. Nós temos 37 mil. Rio de Janeiro é mais ou menos isso, 400 mil. Minas Gerais, a gente pega um colégio dessas 3 aí. Num voto direto, como é que ficaria? 2 ou São Paulo tem que apoiar o terceiro. Pois é. Senão não tem como. Como é que ficaria? Aí o São Paulo vai abrir mão? O slogan do hino de São Paulo, que ele conduz, ele não é conduzido? Como é que ficaria isso? Então, é uma coisa que tem que ser debatida. Como é que a gente ia realizar? Como é que ia ser uma campanha? Você gasta numa campanha de ordem. E quem gasta são os candidatos que se cotizam para poder bancar uma campanha. São Paulo, quantas grandes corporações de advocacia nós temos ali? O negócio Então é uma coisa que eu não estou dizendo, sou contra. Não, como é que seria? A gente tem que uma discussão tem que ser estabelecida aí. Como é que seriam os parâmetros de uma eleição direta? Outro tema recorrente, porque houve aí a vaga do Dr. Milton Nobre. Quinto constitucional, presidente. A OAB foi quem colocou lá na Constituição? Ou foi um debate, como você falou, os bacharéis, os advogados tiveram um papel que está no próprio texto da Constituição, a categoria sendo citada e sendo considerado que não teria ser como diferente, essencial para o funcionamento da Justiça? Como é que você enxerga o quinto e como você vê a efetividade dos representantes do quinto em âmbito estadual? Olha, o quinto constitucional ele tá disciplinado do artigo 94 da Constituição Federal de 88, mas o quinto constitucional ele já vem adotado, salvo engano, desde 1932, época de Getúlio Vargas também, né? Que a grande justificativa para a criação do quinto constitucional é você oxigenar os tribunais colegiados com profissionais de outras carreiras jurídicas. Porque o quinto é da OAB e do Ministério Público, tem quinto do Ministério Público também. Então, o quinto... Eu pensei que tinha até da Defensoria... Não tem, porque os defensores públicos eles são inscritos na OAB. Certo. Tem uma discussão muito grande em relação a isso aí, mas isso é outra situação. Então, e o processo ele é um processo complexo. Ou seja, o único tribunal togado que não tem quinto constitucional é o STF. Ali é o notório saber jurídico e a reputação ilibada. Mas é lógico que para você chegar ali, a questão política é muito forte. Né? E também os TREs. Também ali é vaga para jurista. Considerado não é só advogado que ocupa, mas são vagas destinadas a juristas que não têm esse procedimento de quinto. Como tem nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, nos tribunais regionais do trabalho, no Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho. Né? Ali 1/5 das cadeiras elas têm como destinação 1/5 para a advocacia e 1/5 para o Ministério Público.
E é um processo complexo, né? E 3/5 para carreira... Magistratura de carreira. Então, é um processo complexo. Vamos falar de quinto aqui do Estado. Nós tivemos... Só no meu mandato, eu tive 4 quintos. Um do Tribunal de Justiça do Estado, um do TRF1, um do Tribunal Superior do Trabalho e um do TRT da 8ª Região. Lógico que, dentre esses 4, 3 se submetem pelo Conselho Federal, que elege a lista sexta. Mas a gente tem participação no que se refere aos nomes que estão concorrendo. Do Estado do Pará. A gente tem o objetivo de emplacar alguém do Pará num tribunal de fora, num tribunal assim, um tribunal regional federal. Em qualquer jurisdição, né? É o objetivo nosso. Mas aí é um processo complexo. Por quê? Vamos falar de quinto constitucional aqui do Estado. Nós temos um provimento nacional, que é o provimento 102 de 2004, que estabelece as regras gerais de um processo de quinto. Nós temos as resoluções que estabelecem as regras específicas de cada Estado. É um processo que ele se inicia com a análise das questões objetivas de inscrição, os requisitos obrigatórios. Para isso, você tem que formar uma comissão eleitoral que vai analisar. Primeiro, existe a publicação, você publica o edital, depois tem prazo para inscrição, depois um prazo para tornar público, depois para inscrição. Recepcionadas as inscrições, a comissão eleitoral vai analisar o requisito da inscrição, para ver se cada inscrição atende os requisitos. E se nós tivermos mais de 12 candidatos com inscrição definitivamente definida, tem a consulta classe. Ou seja, a consulta classe, ela escolhe 12. Pode ter 13 candidatos com inscrição definida, você tem que realizar a consulta classe para eleger 12. Após esses 12 escolhidos pela classe, aí eles vão ser sabatinados pelo Conselho Seccional, que vai eleger 6. E a gente envia a lista sexta para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça escolhe 3. E essa lista tríplice é enviada para o governador, que vai escolher o desembargador. É um filtro enorme. Por exemplo, esse ano que nós tivemos o quinto do Estado aqui no Estado, nós não tivemos mais de 12 com inscrição deferida. Nós tivemos 12 com inscrição deferida. Então, ele foi direto para a sabatina do Conselho Seccional. Nós escolhemos 6. E de lá, Tribunal 13, e o governador escolheu o desembargador. Então, é um processo muito complexo. Eduardo, tu pensas? Quinto constitucional? Nem a tua vida é o Tribunal do Júri? É advocacia criminal, né? Porque hoje em dia o Tribunal do Júri, ele é uma paixão, mas logicamente que eu nunca vou deixar de amar o Tribunal do Júri, mas a advocacia criminal, ela está bem mais... Não tô aqui criticando. Tem muitas ramificações. Tem, boas. Boas. A gente já não tem mais 20 anos. Boas de estudo, boas de pesquisa, boas de atuação, boas financeiramente, que a gente não pode negar. Tem um cara também que é bom, assim como tu, que tá com o barbão, o Lauria, né? Muito, grande advogado. Da nossa época de Nazaré, né? Goleiro do handebol. Grande advogado, gente boa também, grande né? professor. Sem dúvida. O direito como um todo no Pará faz bonito, né? Vocês fazem barulho. Temos grandes profissionais. Vocês rodam o Brasil aí, né? Uma confraria aí que circula, né? Que se conhece, circula. É muito legal. O grande mestre tá aí, pô, firme e forte, Américo Leal, tá aí firme e forte. A barba grande, né? Tá. Brabo que sou o cão. É verdade que ele pilota teco-teco? Já pilotou. O Américo já teve uma pequena empresa de táxi aéreo, né? Já pilotou, mas ele tá parado, já parou de... parou dessas aventuras. É teu parça ainda? Grande mestre, grande amigo. Sempre estão por aí? Sempre. É verdade que advogado toda sexta-feira encerra o expediente meio-dia e vai almoçar e começa a fiar? Nunca mais fiz isso, mas eu gostava quando dava pra fazer isso. Ou é lenda? Eu fiz muito. Sexta-feira, meio-dia. Eu nunca mais fiz, né? O que diverte o... Estou licenciado. Quais são os prazeres fora da advocacia? O presidente está casado, está solteiro? Atualmente estou solteiro. Estou curtindo. Gosta de balanço? Gosta de passear de lancha ainda? Estou parado também. Atualmente a vida está bem restrita mesmo ao trabalho, à política institucional, aos esportes. Pelo menos os esportes, né, presidente? Aos esportes, ao estudo. Logicamente aqui e ali se diverte, mas eu estou muito focado nisso, né? Então, relacionamentos tem aqui e ali, né? Mais nada de mais sério por enquanto, pelo menos por enquanto. Mas a gente pretende, mas isso aí tem um tempo que a gente vai voltar à normalidade. A gente tem que cumprir essa missão. Cumprida a missão, a gente volta para a vida anterior.
Uma coisa que eu também não quero deixar de... Eu não quero correr o risco de não perguntar, por causa porque tens uma história tão rica aí na advocacia, momentos de crise, assim, não a questão da pandemia, que é uma coisa humanitária, uma tragédia, uma guerra contra um inimigo invisível e tal, uma coisa tão triste, tão séria, a gente viu tanta coisa, né? Eu tive Covid, a primeira Covid não foi brincadeira minha, e... assim, na advocacia, momentos assim que você identifica assim como, fora esse caso da Dorothy, que é paradigmático, mas quando o bicho pega, seja coisas que tu vê assim que causaram, senão isso não pode, a ausência do Estado causando estupro de vulnerável, tráfico de órgão, coisas inadmissíveis num país que se arroga da empáfia de ter unicórnios bilionários, de ser uma das maiores economias do mundo. O lado underground da profissão e coisas muito que tu não acreditava que tu fosse ver e que infelizmente o Brasil ainda tem problemas que ainda te chocam. Queria que tu me dissesse o lado que não é glamuroso da profissão e que a realidade da pobreza no Brasil. Isso, como é que a OAB, nessas comissões e em tudo, ela tenta mitigar um pouco esse flagelo que a gente vive no nosso país, tanta injustiça social? Nós temos que lutar perante o Estado na defesa dessas pessoas que têm menos possibilidade de poder se lutar contra todo esse tipo de injustiça. Infelizmente, a gente acompanha lá. É constante a questão de violência de todas as ordens, de miséria de todas as ordens. Aí está o nosso lado em defesa da justiça social. A gente tem que fazer esse papel também, a gente tem que cobrar das autoridades. Nós temos comissão de saúde, por exemplo, comissão de defesa das pessoas com deficiência, comissão de segurança pública, não é? que estão nesse fronte, nesse debate diário. Comissão a comissão que cuida da questão penitenciária. Então, infelizmente, a gente acompanha aí e a advocacia criminal vive isso também, não é? Graças a Deus, eu faço uma advocacia criminal que já não lida com esse tipo de coisa há muito tempo. Mas, por exemplo, quando eu fui estagiário da Defensoria Pública, eu vi muito isso de perto. Muito esse drama de perto. De pessoas necessitadas que precisam desse apoio do Estado, e o apoio do Estado ele é falho nisso. A gente vê na área jurídica, a gente não vê uma Defensoria Pública que hoje já está muito mais forte, igual o Ministério Público, amigo. Ainda existe um desnivelamento muito grande. A Defensoria Pública ela tem um papel constitucional importantíssimo. Também acho uma carreira muito bonita. Muito bonita. Importantíssimo. Agora, se a gente for vendo, estou aqui criticando o Ministério Público, que tem um papel fundamental na nossa sociedade também. Mas não existe uma igualdade de ambos ainda, está longe. E quando eu trabalhei na Defensoria Pública, o negócio era muito pior. Ali quem era defensor público mesmo porque tinha amor àquela profissão. Mas não tinha estrutura, os salários eram terríveis e era na cara e na coragem que você trabalhava ali. Mas foi uma grande escola para mim. Mas não tem. Você vê que o tratamento não é igual. Começa por aí. Fora os serviços que o Estado proporciona para a população como um todo, saúde, segurança, educação, tudo tem deficiência. E quando você vai para uma... Qual que é fora da Defensoria Pública? Porque ela vivencia tudo isso. Nós vivenciamos, mas eles vivenciam muito mais. Então você vê a carência do povo ali para tirar até uma identidade, amigo. Então é um negócio que a gente vivencia e que a gente vê que nós ainda estamos muito longe de realmente de nos depararmos com uma justiça social no nosso país. Não é uma questão ideológica. Esses são os desafios da ordem também. E você tem que poder ajudar. Ser efetiva nessa cobrança. Você tem que ajudar. Nós temos limitações, mas nós temos que fazer o nosso papel. Uma pergunta de leigo. A atuação assim, no campo social da ordem é a assistência? A caixa de assistência é um plano de saúde? Não chega a ser um plano de saúde. Eu acho que que no futuro a gente deve... chegar a esse patamar. Evoluir para isso. Não é? Mas nós temos, sim, atendimentos para a classe em várias áreas médicas, psicológicas, que hoje em dia a procura está enorme. Negócio de crise de ansiedade até uma pandemia quase. Muito. Então, o serviço social dentro da Caixa, a gente procura da melhor forma atender todas essas demandas que nós enfrentamos no dia a dia lá. O que toca o coração do presidente Eduardo? O que faz o Eduardo... porra, agora me pegou. Agora, o que esse coração aí... Os brutos também amam. Qual é uma causa que é tua? Mexeu com isso, mexeu contigo? Olha...
Prerrogativa? Com certeza. As pessoas me acusam de ser um cara tendencioso às prerrogativas, mas quem já serviu às prerrogativas, ela nunca sai do sangue. A defesa ao livre exercício da profissão é fundamental. Você já teve algum embate pessoal com alguma autoridade dessas, de carreira de Estado, assim, mais grave, uma coisa mais hostil com juiz, desembargador, promotor, delegado? Nunca tive problema de violação de prerrogativa comigo. Graças a Deus. Acho que sempre procurei também, desde o início da minha carreira, ter um bom relacionamento. Logicamente, em certos momentos, tendo que ter posicionamentos firmes, em certos momentos, tendo que combater certas situações, mas nada. Tivemos uma situação muito séria, que foi muito combativa, quando, durante a pandemia, nós tivemos uma crise muito forte com o sistema penitenciário. O nosso ex-presidente, ele era o secretário de administração penitenciária e travou uma batalha enorme com a instituição e com a advocacia criminal. Nós tivemos, e eu presidi as prerrogativas, eu era secretário-geral e presidente das prerrogativas, então nós, nesse momento, foi forte. Foi forte. Dá uma lembrada aí pra rapaziada, algum cara. Ou é melhor deixar pra lá isso aí? Olha, Eduardo, meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu enxerga um garoto com aquele gás do teu vestibular, com aquele gás do teu primeiro dia de aula, do teu primeiro estágio, tio, doutor, presidente, que vem te pedir uma sugestão, o que é que tu fala pra ele? Um dia desse, 2 advogados jovens foram lá no OAB e eles iam fazer o primeiro júri deles. E foram lá comigo pegar uma dica. Eu levei os 2 para o gabinete, foi mais de 1 hora de conversa. Eu já estava fazendo uma tribuna lá na frente deles. Então isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente tem que ter essa paixão. Essa paixão, a gente tem que passar, transmitir isso. Quando a gente ministra curso aí de Tribunal do Júri, eu tive a oportunidade de, em 2019, antes da pandemia, eu e o Brás, ele é o conselheiro presidente de prerrogativas atual, nós ministramos aí curso teórico e prático de Tribunal do Júri em 19 subseções do Estado. E com um público maravilhoso. Então, eu acho que você passar aquilo que você já vivenciou, você poder esclarecer, você poder trocar ideia, é muito positivo. Eu acho que a gente tem que intensificar esse tipo de trabalho. É um projeto que eu tenho mesmo, de quando terminar, quando eu pendurar minha chuteira na OAB, né? Quando eu pendurar minhas luvas, vamos dizer assim, na instituição, eu quero me direcionar para essa questão mesmo do contribuir de alguma forma para o ensino, para ministrar curso, fazer palestra, poder ter um curso, né, meu para a gente discutir o direito, discutir a prática da advocacia, falar sobre a instituição OAB. Eduardo, me diz uma coisa, tu falaste que ainda agora que 2 garotos te procuraram outro dia porque iam fazer o primeiro júri e queriam te ouvir. Eles marcaram audiência ou bateram lá na porta? Bora ver se o presidente recebe. Eles foram lá direto, e quando eu perguntei lá para chefe de gabinete, mas o que eles querem? Aí disseram, não, eles vão fazer o primeiro júri deles e querem ter uma conversa com o senhor. Eu digo, não, manda entrar agora. Mudou a agenda na hora? Manda entrar agora. Quem tiver aqui na agenda vai esperar um pouco. E depois eles falam, tu cobraste pra eles irem lá dizer... Eu tô esperando a resposta deles agora. Então olha aí, rapaziada, assistam o Amazônia, que o presidente tá de olho em vocês. E o moleque tem futuro? Gostei das ideias que eles trouxeram lá, gostei do entusiasmo deles, então... Pô, eles se deram bem porque, pô, foram na moral e foram recebidos. Foram recebidos e eu já tava fazendo uma tribuna pra eles lá no gabinete. Que bacana. Foi um dia pra glorificar, pra dizer, pô, tá dando certo. Você ganha o dia com isso. Você merece, meu. Obrigado, meu irmão. Eu quero saber o seguinte, e o Mark, teu irmão mais velho, que é um guru, que é um grande irmão, sim, que é um estudioso, um cara culto, que vocês têm uma amizade tão bonita, claro, né? Qual é a área dele do direito? É empresarial, o trabalhista empresarial, a área que ele atua, né? Vocês trocam uma figurinha? Sim. Ele é um conselheiro teu? Sim. Nas campanhas, nos embates? Ele que iniciou no direito, né? Foi ele que começou a fazer o curso, depois teve um hiato, que foi morar fora, voltou, fez o curso e eu trilhei esse mesmo caminho. Serviu de direcionamento, com certeza. Porra, que bacana, né? Vocês aí. E aqui acolá troca uma figurinha. Sim. E vem cá, e quando vocês vão tomar uma cerveja, um uísque, sei lá o quê, fala de direito o tempo todo? Também. Lancha tá dando tempo. Tá dando tempo. Acho que tudo tem só seu momento, né? Vai ter a volta. Acho que todas essas áreas da vida que estão paradas depois desse desafio aí que a gente tem pela frente, não que seja automático, mas não pode fazer isso porque tá... Mas ele te
toma o tempo, eu acho que vai dar para se ingrar aí em outros mares, vamos dizer assim, quando a gente encerrar a carreira e tudo tem o seu tempo. Eu não quero virar pedra dentro da instituição. Você tem que deixar para quem vem aí pela frente. E, pô, tu tá lá já há um tempo, né? Já, Tu tá dando a tua contribuição, né? Eduardo, me diz uma coisa. Quer voltar pra tua eu não casa, quero, pro escritório, eu não quero colocar uma casca de banana para tu escorregares, mas eu acho importante algumas questões. Pô, cadê a Coca-Cola do presidente? Quando tu olha para os teus congêneres no Brasil, sobretudo o Pará tendo, por exemplo, tu não compete com São Paulo com 500 mil anuidades, com 25 mil anuidades, mas a despeito da inadimplência. Mas quando tu olha pro trabalho dos teus pares, essa troca de figurinhas, experiências, as boas práticas, e tu vê a OAB Pará, te dá um orgulho do filho aí de vocês estão fazendo bonito perante o Brasil? Dá e muito. Área social, prerrogativas, sedes, estrutura, serviços e produtos? Nós temos presidentes magníficos no Brasil, de OAB. Né? E eu admiro cada um deles. Cada um presidente, eu admiro cada um. Cada estado ele tem as suas especificidades e tem também as suas semelhanças em termos de advocacia. Mas o Pará está bem. O Pará tem um respeito muito grande no Conselho Federal, né? Tem um respeito muito grande entre as seccionais. Então, e eu vejo hoje em dia um colegiado de presidentes no Brasil muito positivo. E um bom relacionamento com todos também. E o Pará sempre é ouvido, é respeitado, não é de agora. Eu acho que a gente tem que manter esse relacionamento. O colegiado de presidentes de ordem hoje no Brasil ele é muito bom. E tu és um cara curioso com essas boas práticas? Sim, Se tem alguma xenofobia, pô, isso aqui deu certo, bora trazer, bora botar o nosso tempero. Sim, claro. E quando eles vêm, digo, um relacionamento muito bom, não existe. Isso, logicamente, que você se identifica mais com um do que com o outro, mas eu acho que isso é normal da vida, né? Não, e as boas práticas, elas podem funcionar em qualquer lugar. Você sempre pega uma boa ideia do colega de uma outra seccional. E sempre tem. Essa troca eu acho fantástica. É fundamental. Mas a OAB está aí oferecendo produtos e serviços sempre. à altura do que a turma merece, do que vocês acreditam. Sim, claro. Tu tá com aquele mesmo gás de lá de 80 e 99? Assim, a mesma paixão? Tô. Esse paixão. Ano eu tô com gás 1000%, amigo. 1000%. Como é que tu enxerga o nosso país com essa polarização, com esses conflitos, vocês que gerem conflitos? O advogado é também um psicólogo? Uns sim, outros não. Qual é o teu componente psicológico? Qual é o teu componente? Mas, pô, vocês lidam com um ser humano que tá ali desesperado muitas vezes, né? Você tem que ser um conselheiro do seu cliente, você tem que falar a verdade pro seu cliente, mostrar a realidade, agir de uma forma bem técnica, mas ao mesmo tempo deixando ele a par das situações, nunca iludindo de nenhuma forma. E também, dentro do possível, aí eu falo da área criminal, fazendo com que ele tenha com que um pouco da nossa racionalidade ao exercer a defesa técnica passe para ele. Porque o cliente criminal está envolvido, ele está com a questão psicológica dentro dele é muito forte. Então, a emoção, ela prepondera. Então, você tem que levar um pouco de racionalidade para ele, porque você não pode deixar a emoção de dominar dentro de processo criminal. A defesa é técnica, você tem que ser racional e tem que passar isso para o seu cliente. Aquilo é muito, muito tocante, aquilo que tu falaste, que vocês têm a convicção de que vocês estão ali perante a sociedade, defendendo um vilão, sendo vilões, e se absolver, aí virar. Botou a capa do... Nunca você vai ser bem quisto, amigo. O advogado criminal, ele sempre vai estar nadando contra o senso comum. O senso comum, é muito fácil você chegar e acusar uma pessoa. É muito fácil. É muito fácil e aquilo ali pega um domínio na mídia muito grande. E você falar que não é assim, é muito difícil você furar esse bloqueio. Mas é o que vocês escolheram. É o desafio que a gente tem. Tem o bônus e o ônus, né? Se um sucessor, tu tá falando aí de pendurar a chuteira, bota aí o tempo aí. O teu pai trabalha até hoje como advogado? Tá aposentado. Parou? Tu te vê com 80 anos advogando? Não. 70? Sim. Pode ser, sim. E o teu sucessor, seja ele o filho, o neto, um sobrinho neto, um garoto que bateu na tua porta e tu abraçaste, que virou um filho. Qual é a mensagem sempre pro sucessor? Pro cara que tu teu pupilo? Confia naquilo que tu queres fazer, aquilo que tu escolheste pra tua vida. Confia, vai em frente, te dedica, insiste, persiste, te qualifica
e encara todos os problemas e não para. Olha só, doutor, papai, vovô, padrinho, titio, eu tô em dúvida se eu vou tirar o meu exame de ordem ou vou seguir uma carreira de Estado. Queria lhe ouvir. Todas as carreiras, elas são importantes, mas eu vejo muito o seguinte, eu acho que tudo é perfil. Infelizmente, pelo menos na minha época, eu não sei como é que está agora, até porque eu acho que mudou um pouco, mas na minha época eu quero ser concursado porque eu quero ter estabilidade. Os poucos que levantavam a mão quando o professor perguntava o que você quer ser, quero ser advogado, eram olhados com... Né? O bacana era o concurseiro. Agora, profissão concurseiro, eu acho horrível isso. Qual é o teu perfil? Tu quer ser concurseiro? Tu tem perfil para ser juiz? Tu tem consciência de que se passares num concurso para juiz aqui, tu vai passar décadas da tua vida percorrendo esse interior do estado aí, andando de comarca em comarca, tu vai demorar para chegar na capital? Tem perfil para isso? Para julgar as pessoas e para encarar uma carreira dessa? Eu quero ser concurseiro. Tens perfil para ser delegado da Polícia Federal? Tens perfil para ser delegado da Polícia Civil? Para ser promotor de justiça? Para ser procurador do Estado? Tens perfil para ser advogado? Eu acho que a pessoa tem que trabalhar nisso. Porque não adianta tu ser um juiz e não ter perfil para isso. Pô, essa tua resposta aí, ela abre um leque pra mim e diz assim, pô, tu é um cara que tu aprecia a lógica, né? Porque tu matou a porra. Isso é uma aula que tu deixa agora. Não tem perfil, se tu não tem perfil pra ser juiz, o que tu vai fazer julgando as pessoas? Aí tu vai ser aquele juiz que não quer atender advogado, vai ser aquele juiz que não tem paciência pra lidar com a sociedade, você vai ser juiz que vai violar prerrogativa, você vai... Decoreba, né? Fez um decoreba para passar uma prova e conseguiu... Nada contra aqueles alunos brilhantes que passam num concurso para o Ministério Público Federal com 22 anos de idade. Mas qual é a vivência que esse caboclo tem? Qual é o humanismo que ele carrega consigo? Difícil, porque você, profissional do direito, ele tem que ter aquele perfil do humanista aguçado dentro de si. Você só decorar código, meu amigo. Seja o advogado, seja o promotor, seja o juiz. O advogado, para mim, é ainda mais. Mas ele tem que ter perfil para ser advogado também. Essa resposta robusta tua, que vale... Essa é uma também dessas que eu digo, isso é uma resposta que ela ultrapassa o tempo. Ela faz o seguinte... o corolário dela, tu me poderia dizer o seguinte... Me fala o que tu consideras o que é o significado da palavra vocação. Tu acredita em vocação? Né? Pois é. Eu acho que milhões queriam ser o Pelé. Quem tinha condições de ser o Pelé? Só um... Então, vocação é uma coisa que a gente tem que respeitar também, né, doutor? Tem que respeitar. Eu digo, pô, eu vejo assim muito aluno, quando dá essa resposta assim, digo, esse caboclo aí, não sei. Então, aquele moleque que estava com a vovó lá ouvindo o programa, a dúvida dele se ele ia ser o polícia ou o advogado? Eu cheguei até essa dúvida na minha vida, porque eu quis ser polícia na minha vida já. E nem todo mundo sabe disso. Mas tu fizeste concurso? Quase! Quase! Então quer dizer que eu acertei. A dúvida existia entre ser o polícia e o criminalista. Cheguei a ter. Cheguei a pensar em pegar em armas e combater a criminalidade. Pode crer. Mas isso aí não... O direito criminal, a OAB, os seus amigos agradecem, seus clientes. Com certeza. E a sua paixão, a sua realização profissional. Se você se encontrou desde... O cara que se encontra no resultado do vestibular e permanece assim até hoje, a vida deu certo. Graças a Deus. Eu queria agradecer muito, meu querido amigo, velho amigo, não, que a gente é novo. Pra mim é edificante quando eu consigo, que aqui é a conversa, o slogan aqui é... Tem o site, né, Eduardo, o Amazônico, né? Que é informação e opinião, é o que eu penso, aquela coisa do Chateaubriand, quer ter opinião, ponto jornal. A internet te proporciona isso aqui, Ele falou pro Davi Nasser, quer ter opinião. Quer ter opinião, comprar o jornal Partida, chamou ele de turco maldito depois. Que era a dupla com o João Silveira, né? Que era a víbora. João Silveira era a víbora. Então, aqui é informação e opinião. E o podcast do Amazônico, que é o Malusar, o site, é descontração, ótimas histórias, que é o que eu tenho conseguido graças a vocês aqui, que me honram com esse carinho. Maravilha. De vir ajudar nesse começo e tal. Quando eu vi o entusiasmo do Eduardo ao passar no vestibular e acompanhei pelos comentários da paixão e Porque é o seguinte... Tu não foste o primeiro nem vai ser o último que acadêmico fez 50, 70 júris. Mas tu foste o ponto fora da curva. Eu acho que a média deve ser 5, 10, 15. Depende, né? Então era aquela coisa do amor, da paixão, do tesão, né?
enfim, da fome, né? Isso. E é muito edificante poder contar um pouco dessa história. Eu espero que eu tenha conseguido extrair um pouco dessa sua carreira brilhante, Obrigado. não menos que brilhante. Parabéns pela tua humildade. Parabéns por não ter se deslumbrado com uma preeminência, porque eu te considero um jovem para esse status que tu tens hoje de presidente do AB Pará. Parabéns por ser ouvido, por ser respeitado, por ser admirado. E, meu irmão, eu quero te ver aqui de novo. Seja presidente reeleito, se ele for candidato. Tá o mistério aí, eu acho que pode ser, mas tá lá o cavalo passando. É aprovado, é bem avaliado, tá aí na cara, tá todo tempo aí aparecendo, cumprindo seu papel institucional, social. Mande um abraço para a família. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, meu irmão. Eu quero saber, eu com certeza esqueci muita coisa, mas tem alguma lembrança que eu precisava fazer que tu vai me ajudar a falar agora, que eu não te perguntei e tu queria falar? Acho que a gente tem que fazer outro programa, porque tem muita coisa ainda para falar. Aí tu vem depois do expediente para tomar uma cerveja, né? Aí sim, aí pronto. A caneca hoje foi só Coca-Cola pro presidente. Eu espero ter extraído um pouco. Eu recebi humildemente pela parte dele algumas aulas, excelentes esclarecimentos, e fiquei com vontade de quero mais. Vou respeitar a agenda do homem e repito, a gente não se deve nada, a não ser amizade, admiração minha por ele, e ele está aqui para me honrar, que é uma honra muito grande, mas eu sou fã do advogado e do caboclo. Como diz outro, para você que me entende. Esse caboclo é 10. Obrigado, meu irmão. Parabéns, meu irmão, você muito merece. obrigado, muito obrigado. Desculpe se eu não consegui extrair mais, mas você me falou muita coisa que eu considero muito robusta e relevante, com a sua simplicidade. 1000%, meu irmão. Parabéns pelo programa mais uma vez, Tony. Uma satisfação enorme estar aqui. E, meu irmão, é só marcar a volta. Eu vou fazer 2 desafios. Ele prometeu na frente da assessoria. Tem assessoria aqui, é que ele é discreto. Ele prometeu, e bora ver se a gente vem e traz o Mark, né? Tranquilo, que aí a gente vê, fala de outros ramos do direito, troca uma ideia, fala de política, de livros e do resto que Deus permitir. Então, Mark, da próxima tu tá intimado. Obrigado, meu Deus, pela generosidade conosco aqui do nosso querido Eduardo. Parabéns. Obrigado, viva a sua saúde nesse ano que se inicia, e que o resto você já sabe. Tá bom, meu irmão? Valeu.